E aí, rapaziada da filosofia, vocês estão bem? Nesse pequeno vídeo aqui a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre a ética de Jesus. O que é, as principais características, exemplos e sua execução na prática. Para começar, a gente tem que pensar um pouco sobre o que é ética, né? A ética é basicamente a ciência crítica que tem como base a moralidade. Ela tem como objetivo responder se uma ação é moralmente correta ou não. Inúmeros filósofos de história discutiram sobre esse tema. E como vocês devem imaginar, não tem só uma opinião sobre. Mas qual seria a ética de Jesus? Bom, constata-se que a ética de Jesus se pautava na defesa da vida digna e da liberdade de todos os seres humanos, incluindo aqueles que não tinham voz e nem vez na sociedade da sua época. Esse é o ponto principal. A religião, a política e a economia da época de Jesus não eram capazes de suscitar dignidade para todos, e isso é algo que podemos perceber até mesmo em nosso cotidiano atual. A ética de Jesus estabelece uma relação de equivalência entre o dever moral e a prática do viver. Logo, a ética deve estar interiorizada nas intenções mais profundas de nossas almas, estando a favor, principalmente, do bem comum, o qual inclui todos os seres humanos, sem exceção. Pontos de destaque na ética de Jesus. A ética de Jesus Cristo é baseada na generosidade, ou seja, é através do amor e da bondade que deve-se agir e viver. Jesus acolhia os seus seguidores, para que os seus seguidores pudessem acolher a outras pessoas através do acolhimento de Jesus. Sendo assim, como no famoso trecho bíblico, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34, confirma que, para que sejamos éticos em relação a algo, para Jesus, essa ação ou atitude deve ser tomada com amor e compromisso com a vida do próximo, como se fosse sua própria vida. Além disso, a justiça será sempre parcial e igual a todos, independente de quem seja, pois ninguém se apresentará diante de Deus pelas suas conquistas, mas sim por ter amado e respeitado ao outro, e Deus, com sua misericórdia eterna, os acolherá. Exemplos da moral de Jesus na Bíblia. Primeiramente, as morais mais famosas que a Bíblia estabelece, elas ficam em Êxodo, e são os 10 mandamentos, que falam que a gente precisa ter respeito aos nossos pais, assim a gente vai viver muitos anos na Terra, também diz que a gente não deve matar, roubar, entre outros. E em toda a Bíblia, existem várias passagens que mostram morais que devemos seguir. E uma que é muito importante, fica mais pra frente, é o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, e é um conjunto de ensinamentos principais que Jesus ele deu aos seus discípulos. Jesus ele tinha o hábito de ensinar no monte, onde havia mais espaço, e ele sempre explicava como as pessoas elas deveriam viver. O sermão ele começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir ao monte para ensiná-los. E na montanha, Jesus ele ensinou sobre várias coisas, mas eu vou citar somente duas. A primeira é no Sermão da Montanha, Jesus ele explicou que as boas ações elas devem ser feitas por amor a Deus, não por querer uma admiração de outra pessoa. Por isso, a gente deve ser discreto quando a gente for orar ou jejuar ou ajudar o próximo. A segunda é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, e na justiça de Jesus fala que a gente deve ser parcial, e aqueles que serem justos conseguirão subir aos céus. Também fala que a gente deve perdoar, não importa o que a pessoa fez ou falou. Por que é tão difícil seguir a ética de Jesus? A ética de Jesus é uma linha de pensamento que tem como base o amor e a compaixão, afirmando que para ser uma pessoa ética, deve-se em primeiro lugar amar a Deus acima de tudo e em segundo, amar ao próximo como Deus amou, ou seja, se doar por completo ao próximo. Porém, mesmo que pareça uma tarefa fácil, existem várias coisas que dificultam essa prática de amor, deixando muito complicado seguir a ética de Jesus.
Um exemplo disso são as diversas tentações carnais que nos afastam desse objetivo principal, nos fazendo amar e dar mais importância às criações divinas do que para o Criador, sendo algumas delas a sensualização, os vícios e entre outros, que nos prende muito ao físico e nos afasta do espiritual. Além disso, percebemos que nossa sociedade é estruturada de forma que nos afasta dessa linha moral, uma vez em que foi baseada na desigualdade, tanto racial, de gênero, quanto a de renda. Essa sociedade corrupta, que considera moralmente aceitável o que não é visto como bom pela ética de Jesus, acaba nos influenciando a cometer atos de discriminação, orgulho, desrespeito e entre outros acontecimentos que nos afastam dos valores éticos propostos por Jesus. Bom, chegamos ao fim do nosso trabalho. Agora, que tal uma revisão conclusiva sobre o assunto? Primeiramente, entendemos sobre o que é ética, constatando que ética é a ciência que tem como base a moralidade. Entendemos também sobre o principal ideal da ética de Jesus, que tem como um dos fundamentos a defesa da vida digna e da liberdade. Vimos também que a sua ética é fundamentada e baseada no amor e generosidade, e empatia para com o próximo, se colocando no lugar dos outros e os amando como a nós mesmos. Foi apresentado como é definida a moral de Jesus a partir do livro de Êxodo e do chamado 10 Mandamentos, além de observarmos a passagem do Sermão da Montanha, constatando vários valores morais segundo Cristo. Foi possível compreender e ter uma básica orientação para caso optar por seguir essa ética. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado e até a próxima.